Fala gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ler a minha redação do Enem. Esse é um vídeo que eu tinha prometido há muito tempo, fui enrolando, mas decidi gravar no dia de hoje. Eu tô até em um lugar diferente, na verdade eu tô no mesmo lugar que eu gravo, só que eu virei de lado para que daí eu possa ficar olhando a redação aqui no meu computador. Eu vou ler a redação inteira, integralmente, rapidinho ali, para vocês pegarem a ideia, e depois eu vou ler parágrafo por parágrafo, mostrando as estruturas, o que eu pensei, cada coisa que eu utilizei na minha redação para tirar 940 pontos. Inicialmente, eu vou falar das minhas notas. Eu tirei, como eu falei agora, né? Eu tirei 940 no total. Na primeira competência, eu tirei 160. Na segunda, eu tirei 200. Na terceira, eu tirei 200. Na quarta, eu tirei 200. E na quinta competência, eu tirei 180. Então, o que eu mais perdi ponto foi na primeira competência. Eu tive alguns desvios gramaticais, alguns erros de pontuação. Eu já lendo a redação, eu consegui perceber quais foram essas coisas que foram falta de atenção, assim, mas que acontece, né? No final eu consegui tirar uma nota boa e tô aqui fazendo esse vídeo pra você que vai fazer o Enem esse ano, conseguir ficar nessa média de 3, 4%, que consegue tirar acima de 900. Sim, são só 3, 4% que consegue isso. E no vídeo de hoje eu espero que eu possa te ajudar a ter esse feito. Eu também já tenho um outro vídeo falando sobre redação, que vai estar aqui em cima para você assistir. Dá uma olhada naquele vídeo que eu explico como foi esse meu processo de melhorar na escrita da redação do Enem. Meu nome é Leandro, eu tenho 18 anos, eu sou estudante de medicina, estou na minha primeira fase e eu estou disponibilizando muito conteúdo lá pelo Instagram. Agora, nesse tempo que eu fiquei sumido por aqui, eu continuei disponibilizando muito conteúdo lá no Instagram. Então, me segue lá, dá uma conferida nos conteúdos e acompanha minha rotina por lá também, que eu posto vlog aqui, mas também falo bastante da minha rotina por lá. Além de estudante de medicina, eu dou aulas particulares, virtuais, de reforço escolar, mas também ajudo alguns estudantes que querem algumas aulas em alguns conteúdos, um acompanhamento para o vestibular. Para entrar em contato comigo também, entra no meu Instagram, me chama no direct, que a gente conversa e eu te apoio nesse caminho, nessa reta final. Mas vamos pro vídeo, sem mais enrolação. Eu vou começar a ler minha redação para vocês, como eu falei, ler tudo e depois eu lendo parágrafo por parágrafo, mostrando cada coisa que aconteceu. Vamos começar. Eu vou ficar olhando para cá porque é ali que tá meu computador com a redação. Começou assim, ó. Superestimação dos grandes centros urbanos, desigualdade social, marginalização socioespacial, escassa valorização das artes. Estes são alguns fatores que corroboram para que apenas uma pequena parcela populacional do Brasil frequente salas de cinema, menos de 20% conforme o site Meio e Mensagem. Nesse contexto, faz-se necessário democratizar o acesso a essa expressão artística, mitigando a limitação desse às altas classes sociais, a qual é oriunda da discrepante disparidade socioeconômica do país e sua consequente segregação do espaço urbano. Essa foi a minha introdução. O número relativamente baixo de espectadores nas salas cinematográficas está ligado com a escassa valorização do trabalho artístico supracitado em alguns meios. Ao trabalhar com o conceito de ação social, o sociólogo Max Weber afirma que as ações de um grupo estão ligadas a raízes culturais históricas. Análogo a isso, as artes estão geral e historicamente ligadas às classes mais altas da sociedade, as quais eram sustentadas pela grande carga de trabalho de uma parcela populacional que não usufruía de tempo e dinheiro para apreciar expressões artísticas. Dessa forma, na contemporaneidade, mesmo com a ampliação do acesso aos filmes ocasionada pela globalização, o ato de ir ao cinema assisti-los tende a não ser uma preferência em camadas economicamente inferiores. Próximo parágrafo. Outro sim, embora a valorização da ida ao cinema fosse comum nas classes econômicas mais baixas, estas teriam dificuldades em realizá-la devido à segregação socioespacial e seus efeitos. Com o fim da escravidão e a Belle Époque brasileira, ocorre a ocupação de zonas periféricas aos núcleos urbanos superestimados, as quais tornam-se social e economicamente inferiorizadas por terem como maioria grupos pobres. Assim, tendenciosamente, os mais ricos se encontram nos centros das grandes cidades e, por conseguinte, a indústria cinematográfica acaba se concentrando nesses locais por interesses econômicos. Com isso, ocorre uma má distribuição do número insuficiente de salas de cinema para o grande contingente populacional brasileiro, a qual dificulta o acesso dos menos privilegiados. Com base nos fatos supramencionados, urge, portanto, a implementação de medidas para que a acessibilidade ao cinema no Brasil seja democratizada e a limitação dessa a grupos elitistas reduzida. Para isso, cabe ao Ministério da Educação organizar programas e campanhas de incentivo à valorização das artes nas escolas logo na infância, a fim de que
as camadas mais populares possam ter a oportunidade de valorizar as expressões artísticas desde cedo. Ademais, o Ministério da Economia deve incentivar uma melhor distribuição das salas de cinema pelo país, com um preço acessível, através de benefícios fiscais, por exemplo, para que as dificuldades de acesso se reduzam e todos possam apreciar arte. Essa foi a redação de maneira integral, e agora eu vou passar rapidinho por cada parágrafo para dar uma explicada assim no que eu pensei. Mas antes de continuar, antes de ir ler minha redação parte por parte, é muito importante que, se você está curtindo, você deixe o like, você se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos, certo? É muito importante isso para a gente trabalhar aqui no YouTube, para que a gente saiba, né, se você está curtindo ou não realmente os conteúdos que a gente está trazendo, beleza? Faz isso aí rapidinho. Começando o primeiro parágrafo. Superestimação dos grandes centros urbanos, desigualdade social, marginalização socioespacial, escassa valorização das artes. Estes são alguns fatores que corroboram para que apenas uma pequena parcela populacional do Brasil frequente salas de cinema, menos de 20% conforme o site Meio Mensagem. Eu comecei, se vocês perceberem, com uma técnica de enumeração. Eu gosto muito dessa técnica, dependendo da situação, quando eu não sei um contexto histórico, quando eu não sei alguma citação muito legal para usar no começo de um filme, algo assim, eu sempre gosto de fazer técnica de enumeração, porque eu basicamente vou citar pontos que estão gerando o problema do texto, que estão gerando aquele tema que o Enem está trazendo pra gente. E nesse caso, o problema é a dificuldade de acesso ao cinema no Brasil. E o que pode causar isso no meu ponto de vista? Essa superestimação dos grandes centros urbanos, a desigualdade social, a marginalização socioespacial e a escassa valorização das artes. Tudo isso que eu trago é meio que uma forma de dizer por que está acontecendo isso. E depois eu pego e falo isso, ó. Esses são alguns fatores que estão corroborando para que apenas uma pequena parcela populacional do Brasil frequente salas de cinema. E aí eu uso um dado que estava no próprio texto da redação. Na proposta de redação falava que apenas 19% da população tinha um acesso frequente à sala de cinema. Falava alguma coisa assim. Daí, em vez de usar 19%, eu usei menos de 20%. Eu acredito que eu não perdi ponto por isso. Tem muito professor de redação que fala que não é legal usar os dados do Enem, então, na dúvida, não usem. Mas como eu não tinha nenhum dado para usar e eu queria provar que era realmente uma pequena parcela, peguei o dado deles, dei uma mudadinha e a princípio deu certo, porque pelo que vocês viram, não perdi nada de ponto, né, por causa disso. Meus pontos foram desvio gramatical e lá na conclusão, lá no último parágrafo. Depois eu falei que nesse contexto faz-se necessário democratizar o acesso. Esse nesse contexto é um conectivo, basicamente, que junta tudo aquilo que eu falei. E usar conectivo é muito importante em redação, né? Nesse contexto faz-se necessário democratizar o acesso a essa expressão artística. Então tem que democratizar. O texto falou que o problema era a falta de democratização e tal. E eu tô falando assim, ó, tem que democratizar, concordo com vocês. Por que tem que democratizar? Como que tem que democratizar? Mitigando a limitação desses às altas classes sociais, que é o que eu abordo no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, a qual é oriunda da discrepante disparidade socioeconômica do país e sua consequente segregação do espaço urbano, que é o que eu abordo no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, nesse último período, eu falei da minha tese e já introduzi o que eu vou falar no primeiro e no segundo parágrafo de desenvolvimento, para ficar um texto bem fechadinho. Depois tem o primeiro parágrafo de desenvolvimento. O número relativamente baixo de espectadores nas salas cinematográficas está ligado com a escassa valorização do trabalho artístico supracitado em alguns meios. Então eu usei tópico frasal. Eu falei, ó, eu vou falar disso agora. Eu dei uma resumidona assim nesse parágrafo por meio dessa frase para introduzir o que eu vou falar para a pessoa já ter noção, para o corredor já saber do que eu vou estar falando. Eu vou estar falando que esse número baixo está relacionado com a baixa valorização do trabalho artístico em alguns meios. Que meios? Os meios que são de classes sociais mais baixas, como eu tinha falado lá no primeiro. Ao trabalhar com o conceito de ação social, o sociólogo Max Weber afirma que as ações de um grupo são ligadas a raízes culturais e históricas. Citação coringa, citação que tu usa com qualquer tema possível que dê para relacionar, tu usa. Eu li eu não sabia dessa citação. Uma colega minha mandou uma lista de citações gerais, obrigado Helena, inclusive. Mandou uma lista de citações, assim, eu li antes da hora de fazer a redação. Chegou lá na hora da prova, eu peguei, lembrei dela, usei, caiu ali e caiu bem, sabe? Então, é importante, assim, ter umas 3 citações coringas que você vai conseguir utilizar. Nada de, 20 citações coringas, porque senão você vai acabar não lembrando, né? Análogo a isso, as artes estão geral e historicamente ligadas às classes mais altas da sociedade. Eu tô usando história, não tô usando citação, não tô usando nada, falei, ó, essa é a citação aqui do Max Weber, eu relaciono agora com a nossa realidade, usando a história do Brasil. Simples.
As artes estão, geral e historicamente ligadas às classes mais altas da sociedade, as quais eram sustentadas pela grande carga de trabalho de uma parcela populacional que não usufruía de tempo nem dinheiro para apreciar as expressões artísticas. Dessa forma, então, com base nisso aqui que eu falei, com base nessa informação que eu estou dando agora, eu faço uma reflexão que é basicamente uma conclusão de tudo que eu falei no parágrafo. Dessa forma, conectivo, na contemporaneidade, mesmo com a ampliação do acesso a filmes ocasionado pela globalização, então sim, teve uma ampliação por causa da globalização, mas apesar disso, o ato de ir ao cinema, assisti-los, tende a não ser uma preferência em camadas economicamente inferiores. Então sim, todo mundo consegue ver filme com mais facilidade por causa da globalização, mas ir ao cinema propriamente, que é o que o tema trazia, não é muito comum em classes mais baixas. No D2 agora, né, no segundo parágrafo do desenvolvimento, outro assim, conectivo de novo, embora a valorização da ida ao cinema fosse comum nas classes econômicas mais baixas, essas teriam dificuldades para realizá-la devido à segregação socioespacial e seus efeitos. Então, de novo eu usei um tópico frasal, e o tópico frasal do segundo parágrafo do desenvolvimento, eu meio que resumo também o que eu falei lá no começo, lá no D1. Né? O D1 é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então eu retomo o parágrafo anterior e já introduzo o que eu vou falar nesse. Esse é o tópico frasal que fica bem fechadinho. Eu adoro fazer redação assim. Eu gosto de fazer redação na verdade, né? Mas enfim. Com o fim da escravidão e a bela época brasileira, ocorre a ocupação de zonas periféricas aos núcleos urbanos superestimados, aos quais tornam-se social e economicamente inferiorizados por terem como maioria grupos pobres. Citação histórica. Como eu falo pra vocês, não dá certo pra mim ficar decorando muita citação. Eu vou pela história mesmo, eu vou pela literatura, que é o que a gente estuda pro próprio Enem mesmo, e uso isso na redação e a princípio deu certo, né? Assim, tendenciosamente, os mais ricos se encontram no centro das grandes cidades e, por conseguinte, a indústria cinematográfica acaba se concentrando nesses locais por interesses econômicos. Então eu dou a informação e faço uma relação dela com o tema, basicamente isso. Com isso, ocorre uma má distribuição do número insuficiente de salas de cinema para o grande contingente populacional brasileiro, a qual dificulta o acesso dos menos privilegiados. Isso estava no próprio tema de redação, estava na própria proposta de redação. A própria proposta já tinha um texto que falava que cresceu o número de salas, mas é insuficiente para a população brasileira. Então eu peguei a ideia do próprio texto e meio que justifiquei aquilo, trouxe uma justificativa com base histórica e botei no texto. Tipo, eu não precisei pensar, o que eu penso sobre isso? Não. Às vezes o próprio tema de redação, nas propostas, nos textos, ele já vai falar assim, fala mal disso e fala mal disso. De maneira resumida, basicamente isso que acontece. E ele falou pra eu falar mal dessa insuficiência. Eu peguei, falei e justifiquei com base na história. Daí a conclusão, que foi onde eu tirei 180, 90% de aproveitamento. Com base nos fatos supramencionados, então com base em tudo nisso que eu falei, urge vem a necessidade de, por exemplo, portanto, ficou bem travadinho aqui, eu já tive professores que falavam que é bom fazer essas inversões, né? Com base nos fatos supramencionados, urge, portanto, a implementação de medidas para que a acessibilidade do cinema no Brasil seja democratizada. Então tem que vir alguma medida para que democratize isso mesmo, para que acabe com esse problema. E a limitação desse a grupos elitistas reduzida. No caso, para que a limitação do cinema, né, a limitação da acessibilidade do cinema a grupos elitistas seja reduzida, né? É basicamente amplia. Só que eu falei de uma forma inversa para parecer que eu tô falando de outra coisa, entendeu? Para isso, primeira proposta. Cabe ao Ministério da Educação organizar programas e campanhas de incentivo à valorização das artes nas escolas, logo na infância, a fim de que as camadas mais populares possam ter a oportunidade de valorizar as expressões artísticas desde cedo. O que eu falei no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento? Que, por mais que as pessoas tivessem acesso, elas não valorizam atualmente, as pessoas de classes mais baixas. Elas não têm esse hábito de valorizar as expressões artísticas como o cinema. Por isso que, por mais que seja difícil elas terem condições de ir, se elas tivessem, talvez elas não iriam, porque elas não têm esse hábito de valorizar. Na primeira proposta de intervenção, então, eu trago uma solução para o problema que eu falei no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. E na segunda proposta, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer uma solução para o segundo problema que eu apontei no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, que é, ademais, o Ministério da Economia deve incentivar uma melhor distribuição das salas de cinema pelo país com um preço acessível, através de benefícios fiscais, por exemplo,
para que as dificuldades de acesso se reduzam e todos possam apreciar a arte. Então, eu basicamente resolvi o problema do segundo parágrafo do desenvolvimento, usando sempre aquela manha, né, de ter o agente social, a ação, de ter o meio que vai ser usado para isso, né, como que vai acontecer isso. Daí eu citei o exemplo aí dos benefícios fiscais e a finalidade disso, né. Tem esses 4 tópicos bem importantes. Eu não sou professor de redação, mas é sempre ter o agente social, a ação, o meio que essa ação vai acontecer, né, basicamente detalhar melhor isso e a finalidade disso. Também tem a opção de fazer detalhamento, mas daí, tipo, não tinha mais linha pra fazer. Eu fui até a 30ª linha e ficou bem exprimido no final ainda, porque eu fiquei com medo de não dar espaço. Esse ano, meus professores de redação estavam recomendando fazer uma só proposta em todo o parágrafo inteiro, que resolvesse os 2 problemas ou que focasse em um de maneira bem detalhada, né? Mas, tipo, isso são as informações que eu recebi e que eu faria esse ano e já estava fazendo as minhas redações. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha redação do Enem de 2019. Eu posso fazer vídeo falando mais sobre redação, lendo algumas redações minhas desse ano que eu já consegui melhorar nesses pontos que eu falei nessa redação. E, enfim, é isso. O like de vocês é muito importante para que eu saiba que tipo de conteúdo vocês estão curtindo mais, que tipo de conteúdo vocês não estão curtindo tanto. Então deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos, beleza? É isso e até o próximo vídeo.